investigador de polícia, instrutor de tiro da Polícia Civil e também palestrante na área de segurança. E a gente está vivendo um momento em que o tema são os ataques a escolas, né, por jovens, adolescentes, o que é muito lamentável, como esse caso lá de Sapopema, né, onde o jovem de 16 anos, usando a arma do pai, arma legalizada, né, um 38, invadiu a escola, fez uma vítima jovem, estudante, né, uma vida pujante, e também acabou aí atingindo as pessoas lá. E a gente chamou o Rodrigo aqui, ele é palestrante, é especialista nessa questão da segurança, para que ele possa falar um pouco desse assunto e também levar aí, né, para a população em geral, para evitar que isso aconteça, que isso não chegue até as nossas crianças, adolescentes e jovens nas escolas da região. Rodrigo, muito bom dia. Bom dia, Cido. Prazer estar aqui com você. O mundo inteiro, na verdade, o Brasil, até esses ataques começaram até tardiamente perto de alguns países. Infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim. Na verdade é o seguinte, hoje a Polícia Civil de São Paulo, a Academia de Polícia principalmente, ela tem se preocupado em treinar os policiais para protocolos, né, da maneira de agir, no caso que a gente chama de agressor ativo. É o caso do agressor, aquele que entra em determinado local e sai matando todo mundo indiscriminadamente. Nós não tínhamos nenhum protocolo quanto a isso, nós não tínhamos treinamento quanto a isso. E aí quando começaram a acontecer esses casos, o primeiro caso que aconteceu, se não me engano, foi em Suzano, quase 20 anos atrás, não menos, uns 10 anos atrás, que 2 meninos entraram na escola, saíram matando indiscriminadamente com faca, com machado. E o que aconteceu? Um professor da Academia de Polícia foi até os Estados Unidos, a convite, fez um curso de protocolos quanto à ação da polícia nesses casos, recebeu treinamento, inclusive, para como a gente deve passar isso daí, quais são os protocolos básicos do professor, do aluno dentro da escola, passaram para o corpo discente da escola, que somos, da academia, que somos nós, e nós então foi criado um curso de agressor ativo para... Nós já ministramos 2 cursos desses aqui no DE Inter 8. Os policiais estão passando por treinamento quanto a esse tipo de procedimento. Aconteceu no Paraná, em Santa Catarina, perdão. Entraram numa creche com criança de 4 anos. Qual que é o procedimento do primeiro policial que chega no local? O policial que vai chegar no local que vai ter que resolver, né? Todo esse procedimento, protocolo. E no área das coisas, nós criamos também, eu sou psicólogo também, criamos também uma palestra que é voltado ao bullying principalmente, né? A educação, respeito, ao que se gera com tudo isso, né? Que até gentileza. E existe um treinamento para professores, né? Que também nós da Academia de Polícia, a Academia de Polícia disponibilizou, autorizou a gente passar determinado desse treinamento que nós passamos aqui em Dracena, só o Isaac, na Escola Isaac Pereira Garcês, nós fizemos uma palestra lá só para os professores, já voltada para isso daí, da prevenção e, se acontecer, qual que é o protocolo que deve ser feito na escola, nesse caso. Essas orientações na escola, que tipo de informação você leva para os educadores, direção da escola e também alunos? E aí você falou uma coisa muito importante, né?
gentileza gera gentileza. Você acredita que esses casos aí são casos aí de rancores e de alguma o jovem ter passado por algum bullying? Na maioria dos casos são dito que houve algum histórico lá atrás, né? Isso é coisa que para a gente brasileiro, né, para nós aqui, que acontecia em outros países e passou a acontecer no Brasil. Não é só lá em Sapopema, como em outras regiões, mas também em outros estados da Federação Brasileira vem acontecendo isso, né, Rodrigo? Sim, na verdade, o que acontece? O termo bullying, nós não temos nem o equivalente em português, porque ele vem do inglês, que vem de valentia, vem de valentão, vem algo nesse sentido. É um termo até uma gíria. E nós não conseguimos nem ter um termo aqui no Brasil. Para nós, vamos dizer assim, que somos mais antigos, o bullying para nós a gente resolvia na saída da escola, né? Você apanhava, batia, você ia embora, não podia contar para a mãe, eu pelo menos não apanhava de novo, né? As coisas mudaram, né? O nível de informação das crianças mudaram, a criação hoje, a família em si mudou, né? É difícil você ter uma família nuclear, né? As informações que os adolescentes recebem são muito rápidas, são efêmeras, e tudo isso nós criamos vamos dizer assim, adolescentes que amadurecem sexualmente muito cedo, mas eles demoram muito para amadurecer como adulto, vamos dizer assim. A saída da adolescência está muito mais tardia. E até uma questão fisiológica. Eu ainda sou um dos defensores da maioridade penal aos 16 anos. Você sabe muito bem por quê, você foi da polícia também. Mas existe um porquê disso. Depois que eu fui estudar, existe uma área no cérebro que é o nosso córtex pré-frontal, que ele é o último a amadurecer. Então, ele vai amadurecer depois de 23 a 25 anos, né? Então, quer dizer, por uma questão fisiológica, o adolescente, ele é imaturo. Esse córtex pré-frontal é a nossa área da razão, do juízo, que nos impõe limite. Por isso que a gente chega a determinada idade, você começa a ter medo das coisas. Até essa idade, você acha que o poste é mais forte que o poste, você pode andar 200 por hora que você vai passar pelo poste, entre outras coisas. Então, por uma questão fisiológica e comportamental e sociológica hoje em dia, nós temos um problema grave, porque assim, o adolescente hoje, ele entra na adolescência muitas vezes a família não tem mais aquela pessoa que era geralmente a mãe, ou até mesmo o pai, que era muito presente nas nossas vidas, que estava ali o tempo todo vendo o que você fazia, impondo limites. Então hoje ele tem acesso a tudo, a qualquer tipo de porcaria na internet, e muitas vezes ele toma aquilo como verdade. E o grande problema mesmo, é que essas informações são efêmeras e rápidas. Tanto que você vai pegar um adolescente, ele fica assim o tempo todo no celular. Em segundos que ele tem vendo um vídeo, já perde a graça, ele vai. Quer dizer, a gente nós estamos criando uma geração de adolescentes que eles vivem muito rapidamente, em busca de prazer rápido, e esse prazer se esvai rapidamente. E esse prazer vem do nada, vem de um vídeo idiota, de uma dancinha, de outra coisa, de alguém fazendo alguma coisa, criando uma gíria nova, e por aí vai. Né? E tudo muito rápido, tudo muito rápido. E o mais grave nisso, ele não vive frustração nenhuma. Dentro da casa dele, ele não sofre frustração. Ele, vamos dizer assim, os pais não colocam limites, dentro da escola, porque é aquela história, né? A gente acha que, até pela dinâmica de trabalho da família hoje, muitos pais acham que o filho vai para a escola para ser educado. Não. O filho vai para a escola para ser escolarizado. Quem educa é pai e mãe. Os pais trabalham. Hoje, geralmente, os dois trabalham. Então, quer dizer, essa criança ela fica sendo monitorada à distância. E a internet também te monitora à distância.
e você entra no que você quiser, você vê o que você quiser, e você pega alguns influenciadores digitais que eles vendem qualquer coisa, eles fazem qualquer coisa para ter um like a mais, né? Aqueles desafios idiotas que eles fazem, vira e mexe, morre um. Então, assim, e por que fazem isso? A gente não chega a um porquê. Não faz porque não tem um direcionamento. Ó, isso aqui é certo, isso é errado, né? E fisiologicamente ele não está preparado para isso tudo. Hoje uma criança de 7 anos tem muito mais informação do que um imperador romano tinha na época dele. Só que a questão é que informação que ele tem, o que ele recebe. E essas crianças que sofrem bullying, Cido, é todo tipo, porque o bullying é relativo. De repente alguém me chama de careca. Pô, sinal que o cara enxerga, né? Eu sou careca. Para mim não vai fazer diferença. Mas de repente para outra pessoa da minha mesma idade, isso incomoda. Ele tem um problema pessoal com aquilo. Mas isso não significa que ele vai sair matando os outros. Ele já tem um juízo de valor formado. Num adolescente, numa criança, isso não é formado. O fato dele ser diferente, o fato dele ser gago, o fato dele de se vestir diferente, ou pintar o cabelo diferente, né? Ele está em transformação. E se ele foge um pouco daquilo que é o convencional, os outros, até porque você vai criando grupos, né? Se ele sai daquele grupo, aquele grupo dominante, vamos dizer assim, começa a agredi-lo verbalmente, psicologicamente e às vezes até fisicamente. Em muitos casos até fisicamente. Ele não tem para onde correr. Ele já é, vamos dizer assim, ele já é separado daquele grupo. Só que na internet ele vai achar o grupo dele. E dentro desse grupo dele, os outros às vezes sofrem o mesmo preconceito, o mesmo bullying. E eles vão fomentando o ódio entre eles. Aquilo vai sendo fomentado. Até a ponto de virar e falar, ó, eu não tenho mais nada a perder, minha vida acabou, porque uma criança de 12, 13 anos, 14 anos, como é o caso desse menino, acho que é 14, 15 16 anos, 16 anos. Ele acha que é tudo passional, né? Tudo muito extremo. Isso, como eu falei, tem uma questão hormonal, fisiológica. E ele fala, ó, meu mundo vai acabar aqui. Para mim chega. Eu vou matar todo mundo que ou que é diferente de mim. E depois eu me mato. Né? A ideia, o pensamento suicida e o pensamento homicida são muito próximos. Tudo depende do transtorno que esse adolescente tem. E ele dá sinais. Esse que é o grande problema, identificar os sinais. Que muitas vezes a gente acha que o adolescente que ele vai fazer isso é o valentão, é aquele que mais fala, é aquele que ameaça. Não. Ele é o quieto. Ele é o que às vezes fica o tempo todo desenhando. E ele às vezes fica desenhando cenas de terror, às vezes ele fica desenhando homicídios, às vezes ele fica desenhando desenhos escuros, né? Ele dá sinais para a família, ele dá sinais na classe. Às vezes ele não deixa claro, olha, eu vou fazer, mas ele fica dando sinais, né? Principalmente o suicida, ele dá sinais. E quando ele fala que vai se suicidar, é pedido de socorro. A gente tem o hábito de achar, falar, ó, o cara que avisa que vai se matar, ele não vai se matar, ele quer chamar atenção. Não, ele quer chamar atenção porque ele quer ajuda. Ele quer ajuda. O suicida, muitas vezes, uma palavra certa na hora certa, você evita o suicídio dele. É só identificar ele a tempo. Né? E o que acontece? Quando começaram a ter esses ataques, esses alunos que atacavam adquiriam notoriedade. A imprensa falava muito o nome deles, dizia o problema, começou a criar curiosidade nos outros. Por quê? Falou, ó, eu sou uma chacota vivo, mas se eu matar um monte de gente, eu vou ser respeitado. Ele não pensa na consequência. Geralmente ele não vai pensar na consequência.
Ele vai pensar no momento. Não importa, como eu falei, o prazer imediato, né? E aí ele cabeça. Se ele achar um grupo ali que ele se identifica e fica fomentando isso nele, ele faz. Alguns desses grupos te ajudam a planejar o que vai fazer, aonde vai comprar, aonde você vai adquirir, porque muitas vezes é difícil você adquirir uma arma. Mas você consegue uma faca fácil, você consegue um machado fácil. No caso lá de Suzano, eles tinham uma besta. Eles compraram uma besta, foram na loja de pesca, compraram aquelas bestas de você pescar e caçar. Então, quer dizer, se você for fazer alguma coisa nesse sentido, um pedaço de pau, uma pedra... Acaba fazendo, né? É uma situação que é muito lamentável, é a questão aí também daqueles que fomentam, né, as pessoas que já estão em baixa estima e já está propício a cometer qualquer ato desse, que às vezes ele acaba instigando o outro a fazer, já é o prazer dele ajudar o outro a praticar para satisfazer o ego dele, Sim. de ver o outro praticando, né? Sim. Ele fomenta no outro aquilo que ele não tem coragem. Então, ele vítima de bullying também, aquilo que o outro faz, ele fala, eu tô sendo vingado, né? E a partir do momento que isso cria outras proporções, os outros adolescentes, eles pensam dessa forma. Eles não estão pensando na dor das famílias, não tem empatia, né? Por quê? Porque até para você fechar, por exemplo, eu vou fechar um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata ou sociopata. Você tem que fazer depois dos 18 anos. Antes disso, você não consegue fechar, porque a maioria dos adolescentes são narcisistas. Eles pensam só neles mesmos. Então, a partir que você dá notoriedade a esse agressor, o outro vê, ele não está vendo que às vezes ele foi preso, a família está sendo prejudicada, todo o sofrimento que ele causou, ele está vendo o momento, ele está vendo, vamos dizer assim, a notoriedade que ele atingiu. E ele põe aquilo na cabeça. Fala, eu vou fazer isso também. E é o que está acontecendo a nível de Brasil. Você acredita que esse pós-pandemia aí acabou trazendo um problema generalizado em questão da psicologia? Pareça assim, muito. Porque assim, nós somos seres sociais, gregários. Socialmente. A gente fez o quê? A gente se enfiou na internet. Nossa fonte de informação e nossa fonte de comunicação. E como eu disse, em rede social, não é uma terra sem lei, mas ela é gigantesca. Nós ainda estamos caminhando no sentido de você conseguir identificar rapidamente essas pessoas que aparecem em rede social e cometem alguns crimes. Então, isso daí criou, principalmente, algumas crianças, alguns pré-adolescentes que estavam migrando para a fase da adolescente, eles ficaram mais presos ainda na rede social. Hoje a rede social ela é benéfica, né? Deveria ser usada aí para fazer uma interação geral, né? Em favor do bem, mas o mal está presente também. Essa é a questão, é o que o Rodrigo está falando aqui, que acaba aí levando vários adolescentes que já estão propícios, né? Ou em decorrência do que ele sofre em casa, do que ele acompanhou no convívio familiar, e acaba aí a coisa estourando dentro do seu ciclo de amizades, ou para mostrar aí que ele pode, e até acontecendo dentro de escolas, como acontecendo no Brasil. Isso é muito novidade na atualidade, né? Alguns países, como os Estados Unidos, eles já vivem isso há algum tempo. Na Europa, nos Estados Unidos, eles já vivem isso há algum tempo, né? Já existe esse fenômeno já há algum tempo. Nosso é mais recente. E como você falou, na pandemia isso se agravou. As redes sociais se estreitaram, esses grupos, e não tem jeito. Você vai procurar aquele grupo que você se identifica. E lá você vai achar de tudo, né? E a rede social, todo mundo é feliz, já percebeu?
Não tem ninguém triste em rede social. Não tem. Todo mundo é feliz, todo mundo está vendendo saúde, está todo mundo magro, está todo mundo tá bem com o seu corpo, está bem na família, está todo mundo sorrindo. Aquilo é uma mentira. Você tá entregando algo que não existe, né? A gente observa muito, né? Às vezes você está em algum local, você vê um adolescente ali, ele está amarrado o tempo todo, né? Você vê que ele está bravo, às vezes não tá nem aí, ele vai tirar uma selfie, ele está ali o tempo todo, ele vai tirar uma selfie, ele faz assim, dá um sorriso, tira, né? Fala, olha, aí você vai ver na rede social aqui, ó, arrasando em tal lugar. Tá uma porcaria o local, mas ele vai colocar que tá tudo bem. O outro vai ver e falar, fulano lá, tá, eu também tenho que estar bem. E às vezes você vê como que é difícil você conciliar a vida real e a vida social dentro de uma rede social, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parece que dentro da internet, que é o mundo digital, você tem um personagem. A sua vida real não é daquele jeito. E aí que entra o conflito. Você está o tempo todo falando, mas por que eu não posso ser daquele jeito aqui? Ele não é. Se você não está vendendo algo que não é, ele também está vendendo a mesma coisa. Mas as pessoas não enxergam, Ciro. E principalmente um adolescente, ele não enxerga dessa forma. E é um influenciador que ele mostra para você que aquilo que ele está fazendo é a realidade do dia a dia. Como também pessoas que postam mesas fartas, isso, aquilo, do que seria no seu cotidiano também não é, a realidade é outra. Rodrigo, questão de arma em casa. Nesse caso agora lá de Sapopema, arma legalizada, arma pertencente ao pai do adolescente, o adolescente teve acesso à munição, foi lá, praticou esse crime bárbaro, né? Mais um lamentável que abalou não só lá Sapopema, a escola, né? Mas também toda a sociedade brasileira. Arma em casa, legalizada ou não, o que você fala para os pais ou para quem tem uma arma em casa? Já que, adiantando aqui o que o Rodrigo vai falar, arma ilegal não pode. Não, dois problemas. Na verdade, assim, nós andamos armados a vida inteira, né, Ciro? Eu sou professor da cadeira de armamento e tiro. Um dos melhores atiradores que eu conheço e que eu já vi, né, atirando aí, é um profissional, é professor da classe policial civil e ele vai várias regiões, não é só aqui na região do DI Inter 8, não, ele vai dar aula em várias regiões do estado de São Paulo. Tem outros estados também, você é convidado, né? Sim. E o Rodrigo, ele é a pessoa certa para falar sobre essa questão do manuseio da arma. Ter uma arma em casa, Rodrigo. Olha, a arma de fogo deixa a pessoa valente, você sabe disso. Então, o que a gente, desde a academia de polícia, você coloca na cabeça do policial que ele está entrando? Principalmente no curso de formação, que você está pegando um leigo, ele tem que sair dentro de 6 meses, ele tem que sair dali polícia. E você tem que deixar bem claro, a arma de fogo ela não foi feita para tirar vidas, ela foi feita para salvar vidas. A sua e a de terceiros. Infelizmente, nós não chegamos num grau de evolução humana que isso pode ser abolido das nossas vidas. Nós sabemos que existem pessoas que são más. Ou situações que deixam a pessoa descontrolada e você é obrigado a usar de um outro meio violento para contê-la. Né? Esse é o básico que você tem que colocar na cabeça do policial. Que ele só vai sacar a arma dele na medida do momento que a vida dele está em risco ou a de terceiros. Ter uma arma em casa, eu sou a favor? Sou. Eu não sou contra. Eu sou a favor da pessoa ter o direito de se defender. Desde que a arma seja legalizada, era o caso, e existe prerrogativa para essa pessoa ter a arma em casa. A arma, ela tem que ter um cofre, principalmente quando tem adolescentes e crianças em casa. Ela tem que estar num cofre. Né? Esse cofre tem que ter determinado segredo ou
ou digital ou chave, que não fique de fácil acesso a essa criança e esse adolescente. É de fácil acesso a quem? A quem vai usar. Isso é básico. Até porque é o seguinte, eles são curiosos, né? Eu já tive alunos, e a primeira falou, tem 8 e o outro tem 11. São alucinados em armas. O que eu faço? A primeira coisa que você chega, você vai desmuniciar e mostrar para eles. Desmunicia, tal, faz a conferência de segurança. Ó, isso aqui é uma arma de fogo do papai é policial. Isso, não mexam. Você vai tirar a curiosidade deles ali. Dali em diante, você tem que saber que sua arma tem que ficar em um local de fácil acesso seu e de difícil acesso a eles. Né? E hoje, qualquer um tem um cofre digital que você coloca dentro do guarda-roupa, que você trava ali com um segredo. Em 10 segundos você tem acesso à sua arma. Só que as pessoas não fazem isso. O que aquela pessoa faz? Ela coloca em cima do guarda-roupa, ela coloca debaixo do colchão, debaixo do travesseiro, dentro da gaveta, que qualquer um tem acesso. E aí complica. E aí acontece como aconteceu lá, o garoto teve acesso à arma, foi lá e cometeu esse crime bárbaro, né? É lamentável, né? O que dizer para o pessoal das escolas e ao cidadão comum e também aqueles que no dia a dia pode se deparar com uma situação como essa? O que fazer? Olha, no protocolo internacional, por exemplo, no caso, são duas situações. A de prevenção, que é a mais difícil, a prevenção é a mais difícil, e o protocolo de ação, no caso, aconteceu na minha escola, no meu trabalho, na creche, o que eu faço? Existe um protocolo básico, entrou alguém armado, né, que é um agressor ativo, o agressor ativo ele faz o quê? Ele vai tirar o maior número possível de vidas que ele encontrar na frente dele. Então, muitas vezes é direcionada a uma pessoa, ou uma situação, ou uma escola, ou a escola em si, né? Ou a creche, ou N situações. O que eu faço? Aconteceu. Existe um protocolo que chama correr, esconder-se ou lutar. Nessa ordem. Aconteceu. É arma de fogo. Eu escutei alguma coisa. Foi dado um determinado alarme. A gente até orienta algumas escolas, se alguém tiver acesso a ter determinados alarmes, como tinha aquela sirene, que indiquem, né, que é fogo ou que é algum ataque desse tipo. Porque a vida inteira se fez um treinamento para fogo. Hoje tem que fazer um treinamento de evacuação para esses casos, né? Então, primeira medida, corre. Saia daquele local. Então, quer dizer, se eu escutei um barulho, se é arma de fogo, por exemplo, eu estou escutando um barulho que está vindo de lá, eu vou correr para cá, né? Então, assim, se eu tiver acesso a um portão de outro lado, de alguma maneira que eu saia daquele local. Se está vindo uma turba de lá, que é em razão que ele está com faca, alguma coisa, você não vai correr para aquela direção. Porque a gente percebe muitas vezes, as pessoas entram em pânico e existe o que a gente chama de visão de túnel. Você vê uma porta ali, o cara está ali na porta, a pessoa corre em direção do cara, né? Porque ela só enxerga... Tentar sair pela porta. Ela só enxerga aquela porta. Você já pode prestar atenção nesse tipo de ataque, que muitas vezes você vai ver que as crianças estão correndo na direção do cara, porque elas ficam desorientadas, né? E eles funcionam em manada, né? Tá todo mundo correndo para cá, eu vou correr para cá. E as coisas não são assim. Então corra na direção contrária do que está vindo a agressão. Não deu para correr. É uma escola, é um corredor. Se eu correr ali, eu vou dar de frente com o agressor. Salas de aula? Sala de aula, vou me esconder. Ele está no corredor, eu vou trancar essa sala, eu vou fazer uma barricada nessa sala, eu vou me esconder. Se eu conseguir correr, não conseguir sair da escola, eu vou entrar em algum local que tenha o mínimo de segurança e vou me esconder dessa pessoa até eu perceber que passou essa agressão.
né? E por último, quando não tem mais jeito, eu estou num canto, tem um cara com a faca na minha frente, eu vou morrer. A maioria não. Nós temos, por questões fisiológicas, nosso corpo, quando ele entra em situação de perigo, ele libera vários neurotransmissores, vários hormônios, né? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, né? Para quê? Porque ele está te avisando, ó, você está em risco. Então seu coração começa a bater mais rápido para justamente bombear para as pernas ou para os braços, ou para você correr ou para você lutar. Você começa a respirar mais rápido. Algumas pessoas congelam quando tem isso. Essa pessoa é a vítima fácil. Se ela congelar, ele vai chegar e vai matar. Quando a gente vai dar aula, a gente pega vários vídeos, você percebe que alguma daquelas ali que para achando que aquela pessoa ela vai ter dó. Não é assim que funciona. Nesse caso, não é assim que funciona. Então, assim, se ela precisar pegar uma cadeira, uma carteira, um pedaço de pau, o que tiver para ela se defender dessa pessoa e ganhar tempo, às vezes, para essa pessoa. Porque, às vezes, assim, ele está vendo que está tendo muita resistência, ele sai, ele vai continuar, porque é indiscriminado. E a agressão, você tem que saber o seguinte, quando você vai reagir, você tem que saber assim, ó, se eu não fizer algo que tenha efetividade, eu vou morrer. Então, se eu pegar uma cadeira, se for jogar no cara, é para jogar, para como se fosse arrancar ele no meio. Né? Porque as pessoas têm mania de ficar assim e travam, não vai adiantar nada. Se for uma arma de fogo, vai adiantar eu pegar uma cadeira? Não vai. Aí eu posso tentar o quê? Eu posso pular no cara e tentar lutar com ele. É a única maneira que eu tenho de defender. A possibilidade de eu me dar mal é 99,9%. Mas esse 0,1%, às vezes é o que eu consigo sair vivo. Tente, né? Tente. Porque aí já não tem mais o que você fazer. Eu não tenho mais como correr. Eu não tenho mais como esconder. Aí eu vou tentar lutar. E às vezes eu vou tentar lutar até para correr. Porque às vezes eu luto com o cara, perna. Entendi. Na escola, o que o pessoal da escola, desde os professores, diretores, até os servidores, né? Que é lá do setor de limpeza da cozinha, o que eles podem, juntos, né, estar detectando de um aluno que possa ter aí, ou estar induzido a cometer um ato como esse? É passível de ser descoberto com antecedência, Rodrigo? Olha, como eu disse, os adolescentes eles têm um comportamento muito parecido um com o outro, né? Mas observe sempre aquele que está apartado, aquele que sempre tem, ele não externa a violência, né? Mas você percebe que ele internaliza tudo, ele aguenta calado, ele vai suportando aquilo ali, né? E ele muitas vezes externaliza aquilo ali em redações, ele externaliza em desenhos, né? Publicação da internet dele. Então, na escola, o professor começou a observar um comportamento reiterado, né? É algo assim, ele é um agressor ativo. Não, ele não é muito, vamos dizer, menos de 1% vai ser, mas ele entra já como uma possibilidade. Ele é muito mais fácil ele ser um suicida do que um agressor ativo. O problema é quando ele junta as duas coisas. Ele é um agressor ativo, porque ele quer, vamos dizer assim, colocar aquele ódio, aquela raiva dele para fora, e ele está na cabeça também, eu sou um suicida. Então, ali em diante, ele precisa de acompanhamento psicológico, os pais precisam ser alertados. Olha, observem a do teu filho, observe o que ele posta, observe o que ele relaciona, observe se ele não está sendo agredido, se ele não está chegando machucado, porque muitas vezes ele está sendo agredido na escola. E às vezes a agressão, mais uma vez, não é só física, é moral, é psicológica. Ou está sendo extorquido também. Está sendo extorquido, né? Isso daí é uma panela de pressão. É uma panela de pressão.
ele está sendo colocado ali o tempo todo sob pressão, ele não tem válvula de escape. Muitas vezes os pais, e isso eu falo, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes os pais, é a última pessoa que ele vai falar alguma coisa. A última pessoa que ele vai falar. Então, os pais e os educadores, eles têm que prestar atenção em sinais. O adolescente, ele dá sinais. E às vezes ele passa muito tempo dando sinal. Deixa pistas. Deixa pista. Como buscar ajuda? Olha, as escolas hoje, elas têm uma preocupação muito grande com isso daí. Eu sei que já existe alguma coisa tramitando no nosso governo estadual, de colocar psicólogos em todas as escolas, né? Em todas as escolas. É um começo, né? Principalmente nas escolas estaduais, porque é de uma população de não tem tanto acesso a esse profissional. Então, dentro da escola, o aluno vai ter acesso ao profissional. Vai adiantar? É algo que vai, vamos dizer assim, é algo que ajudar muito o aluno ter quem ele confie para ele falar, que entenda do problema dele, né? Então já é um grande passo. Então você tendo o assistente social, você tendo o psicólogo dentro da escola e principalmente você oferecendo orientação o tempo todo a esses alunos. O grande problema nosso é falta de informação. Porque um aluno desse, um adolescente desse, muitas vezes ele está achando que ele está sozinho no mundo. Ele falou, eu vou fazer isso porque eu não tenho mais perspectiva para a minha vida. Ele acha que aos 16 anos a vida dele vai acabar ali, porque ele já está velho, né? Ele não tem a mínima noção do que ia para frente. E mais uma vez, a dificuldade de lidar com essa frustração é tão grande que para ele acabou ali. Olha, eu vou matar, vou me vingar de quem fez isso comigo, depois eu me mato. Lamentavelmente, são fatos que acontecem. Rodrigo, agradecer a sua presença, essa aula que você nos deu aí, e trazendo informações, orientações importantes para todos nós, né? Todos nós. E a gente agradece a sua presença também aí, agradecer a Polícia Civil, né? E você que tem feito um belo trabalho. Faltou alguma coisa para informar, Rodrigo? Eu coloco à disposição, se as escolas se interessarem em receber esse treinamento, principalmente os professores, né? A gente percebeu que apenas o Isaac Pereira Garcês se interessou em passar isso aos professores. Os professores e os educadores, eles têm uma relutância muito grande em ter algum treinamento com a polícia, né? Que acham que algo vai ser... Gente, isso aí não é algo, vamos dizer assim, não é para coibir ou para trazer informações para a polícia. Isso aí é algo para salvar vidas. E nem levar terror, né? Não, é para levar orientações, né? Auxiliar você que trabalha aí dentro de uma instituição educacional, a vocês, os conhecimentos dele e o que vai poder colaborar para que na sua escola, na sua instituição não aconteça. Exatamente. Então, assim, eu percebo que sim, existe um interesse das escolas em passar para os alunos, né? Mas é muito relacionado ao bullying, é muito interessante, tem que ser passado. Mas esse acompanhamento, essa conscientização do bullying é algo reiterado, né? Uma vez por ano, não adianta, né? Tem que ser reiterado. Então, se você passar aos professores, né, algo sobre isso, passar aos alunos, passar aos professores um treinamento básico, olha, se acontecer, qual que é o protocolo de ação? Como eu devo agir? Até o socorro de feridos tem protocolo. Porque assim, você não pode socorrer quem está ferido na sua frente se o cara está ali, porque você vai morrer junto. Então, existe todo um protocolo de atuação de minimização de danos, porque o dano já está feito. Você tem que evitar que a gente morra, né? Ou se machuque. Então, a intenção desse treinamento é justamente essa. Passar aos professores a preocupação que a Polícia Civil tem em, pelo menos, eles têm o mínimo necessário para
sobreviverem e salvar a vida do maior número possível de alunos. Fazer a prevenção também. Exatamente. Né? Então fica à disposição aí, olha, Polícia Civil, Rodrigo, né? Que pode realizar as palestras e também esse tipo de treinamento quanto aos ataques, né? Prevenção, entrar em contato lá com a seccional e também pode falar com você, Rodrigo. Pode falar comigo, a gente tem uma hierarquia, mas pode entrar em contato comigo, o Cido tem meu telefone, se alguém precisar, só entrar em contato com ele. Vamos orientar aí, o pessoal está buscando aí, né? Então fica um alerta aí para as escolas de forma geral, as escolas municipais, estaduais e também as escolas particulares, né? Que Sim. devem ter esse treinamento, tá bom, gente? E o Ração apareceu? Nada. Mas pode aparecer aí, né? Como é que é o Ração pro pessoal aí? Agradecer ao Cido aqui, meu cachorro, na verdade, apareceu. Acho que ele deve ter tido acesso à pista ali e alguém deve ter pego ele. Ou tá em algum lugar aí, ou alguém levou, né, para esperar até que o dono aparecesse, então tá aqui. O Rodrigo, que é dono do Ração, cachorro muito bonito, né? Que raça que é mesmo? Ele é da raça Bernese. Ele parece um São Bernardo peludo. O Gustavo não consegue a foto dele aí, né, Gustavo, para colocar? Já faz 3 meses já. Mas o Rodrigo vai mandar para a gente de novo as fotos do Ração. A gente está colocando aqui, porque assim, 3 meses é um tempo curto, né, para o desaparecimento de um cachorro. Pode ser que alguém esteja com Ração em casa, ou numa propriedade rural, ou em outra cidade. Agora, o Rodrigo cadê o Ração? Né? Então entre em contato conosco aqui no 997 20 81 71, 997 20 81 71, que a gente vai colocar você em contato com o Rodrigo. E tem recompensa, viu, gente? Tem. Né? Eu agradeço a muita gente, inclusive os empresários e o comércio aqui da cidade, profissionais liberais, todo mundo. Minha esposa tem uma lista, acho que de 30 lojas e profissionais liberais que ofereceram serviços e mercado para quem der alguma dica de onde poderia ter o Ração estar. Que coisa, mas vai aparecer com certeza. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Cido. O Rodrigo voltará em outras oportunidades, temos vários assuntos a tratar, inclusive a questão do bullying. Né? O que é? O Rodrigo, a gente vai convidar ele em uma oportunidade para a gente falar sobre isso aqui na Top TV. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto para falar do esporte.